Para muitas pessoas, algumas perguntas não têm resposta, principalmente relacionado ao espiritual. Deus, Jesus, Espírito Santo, morte, vida e assim por diante. Essas perguntas, elas têm resposta sim. Assista esse vídeo e você obterá a resposta. Olá, eu sou Iramar Ferreira e este é o canal Verdades que você precisa saber. De que verdade nós estamos falando? Estamos falando da verdade da Bíblia. E alguns têm uma concepção, outros têm outras concepções, porque alguns acreditam no que está escrito na Bíblia, outros acreditam no que diz a religião, mas nós precisamos entender onde está a verdade, na Bíblia ou na igreja. Bom, então é disso que nós vamos falar. Por exemplo, exatamente na atualidade nós vemos que existe muitas dificuldades, que as pessoas estão enfrentando problemas terríveis, muitos perdendo aí os seus entes queridos na morte, e outros doentes em hospitais, outros passando por diversos tipos de dificuldades. E as pessoas às vezes questionam o fato disso estar acontecendo. E muitos são ensinados que Deus está aí castigando a humanidade, Deus está punindo a humanidade por serem desobedientes. Outros já dizem que é porque o homem não obedece a Deus. Está certo até certo ponto. Mas por que Deus permite isso? Por que Ele permite que o ser humano sofra? Bom, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem uma aí perto, e pesquisasse comigo aqui um texto interessante, lá no livro de Jó. No primeiro capítulo do livro de Jó, nós vamos entender um pouco por que Deus permite que o ser humano sofra. Note aqui, no capítulo de número 1, o versículo de número 6 para frente. Nós vamos ver aqui alguns textos. Note aqui que diz assim, olha. Diz o texto, do versículo 6 para frente. Chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles. Então, Jeová perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu a Jeová, de percorrer a terra e de andar por ela. E Jeová disse a Satanás, você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mau. Percebe então que Deus chamou atenção para um servo leal dele aqui na terra, Jó. Muitos sabem a história de Jó, né? Mas não entendem a razão disso ter acontecido. Então, Deus então perguntou aqui, né? Jeová perguntou a Satanás se ele tinha prestado atenção nesse servo de Deus na terra, um servo fiel, incúlpe. Note o que Satanás diz com respeito a Jó, no versículo de número 9. Ele diz o seguinte, então Satanás respondeu a Jeová, será que é por nada que Jó teme a Deus? Não puseste uma cerca de proteção em volta dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Tu abençoastes o trabalho das suas mãos, e os rebanhos dele se espalham pela terra. Mas agora levanta a mão e atinge tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então, note que Satanás fez foi exatamente dizer que o homem, numa circunstância difícil, ele não continuaria fiel a Deus. Ou seja, se você der ao ser humano o que ele quer, ele vai fazer a sua vontade, ele vai estar apegado a você. Mas se ele perder tudo, ele vai te amaldiçoar. Então, veja, a intenção de Satanás era exatamente fazer com que Jó renegasse a sua fé em Jeová Deus. Mas então, ele lançou como que um desafio. Ele disse o seguinte a Jeová,
Veja que ele disse assim, olha, mas agora levanta a tua mão e atinge tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na própria face. Daí o que Deus disse a Satanás. Veja o versículo de número 12. E então Jeová disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele tem está nas suas mãos, mas não estenda a mão contra ele mesmo, de modo que Satanás se retirou da presença de Jeová. Note, Jeová então permitiu que Satanás tentasse Jó. Entendeu? Que Jeová então permitiu que Satanás tentasse Jó. Então, o que aconteceu depois? Veja, dos versículos de número 13 para frente, diz o seguinte, olha. Então, no dia em que os filhos e as filhas de Jó estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro e disse a Jó, os bois estavam arando e as jumentas estavam pastando ao lado deles. Quando os sabeus atacaram e os levaram embora, eles também mataram os servos à espada. Eu fui o único que escapou. Para lhe contar isso. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro e disse, caiu do céu um fogo da parte de Deus e queimou as ovelhas e os servos consumindo-os. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto esse ainda estava falando, chegou outro e disse, os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Eles também mataram os servos à espada, e eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um e disse, seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente veio um forte vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, de modo que ela caiu sobre os jovens, e eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Então Jó se levantou, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça, e depois se lançou no chão, curvando-se, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Jeová deu e Jeová tirou. Que o nome de Jeová continue a ser louvado. Note que até aqui, Deus então deu oportunidade, deu permissão para que Satanás provasse que Jó era interesseiro. Então o que Satanás fez? Note essa lista aqui que nós acabamos de ler. Ele perdeu todo o seu gado, ovelha, todo o seu rebanho, toda a sua colheita e inclusive perdeu os 10 filhos que ele tinha. E no fim disso ele comentou aqui, ele falou que está no versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Jeová deu e Jeová tirou. Que o nome de Jeová continue a ser louvado. Ou seja, Satanás não conseguiu aquilo que tentou fazer, com que Jó, então, ali renegasse a fé. Então, aí o que aconteceu ainda? Ele, continuando no capítulo de número 2, veja o que ainda aconteceu. Numa segunda situação, novamente, Satanás disse o seguinte, veja no versículo de número 2, versículo 2. Capítulo 2, 2 diz, Jeová perguntou a Satanás, ou melhor, vamos ler do 1, né? Capítulo 2, versículo 1 para frente. Diz, depois disso, chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles, para apresentar-se perante Jeová. Então Jeová perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu a Jeová, de percorrer a terra e de andar por ela. E Jeová disse a Satanás, você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mau.
ele ainda se apega à sua integridade, embora você tente me colocar contra ele para o destruir sem nenhum motivo. Mas Satanás disse a Jeová: pele por pele, o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Mas agora, levante a mão e atinge seus ossos e sua carne, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então Jeová disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, mas não tire a vida dele. De modo que Satanás se retirou da presença de Jeová e atingiu Jó com furúnculos dolorosos, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. E Jó pegou um caco para se raspar e ficou sentado entre as cinzas. Por fim, sua esposa lhe disse: você ainda se apega à sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas ele respondeu: você está falando como uma mulher insensata. Devemos aceitar apenas o que é bom da parte do verdadeiro Deus e não aceitar também o que é mal? Note, em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Isso mostra para nós que até hoje Satanás continua tentando fazer isso com a humanidade, para fazer com que a humanidade renegue a fé em Jeová. E olha, ele tem sido bem sucedido, porque, infelizmente, essas coisas aqui têm acontecido com o ser humano e o ser humano tem deixado de adorar a Deus, não fazendo como Jó fez. Note que Satanás disse que se Jeová tirasse de Jó, ou causasse problema na vida de Jó, ele renegaria a fé. Então você veja o que está acontecendo. Mas quem fez aquilo com Satanás? Aliás, com o Jó? Foi Deus ou foi o próprio Satanás? Não foi Deus, foi Satanás que fez. Qual o objetivo? De fazer minguar a fé de Jó. E hoje, quem é que está fazendo tudo de ruim na terra com a humanidade? Será que é Jeová? Não, ainda é Satanás. Porque se você olhar aqui, ó, no versículo de número 4, capítulo 2, versículo 4, Satanás diz o seguinte, olha. Disse a Jeová, olha: pele por pele, o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Então ele não disse Jó. Ou seja, ele questionou a sua integridade. Ele questionou a minha integridade. Então ele questionou de que nós seríamos maleáveis. Nós nos adaptaríamos às situações que nos beneficiassem. E foi isso que aconteceu no caso de Jó. Mas Jó, ele foi um homem íntegro, como mostra o versículo de número 11 aqui, diz para nós que Jeová de forma alguma pecou. Que Jó de forma alguma pecou contra Jeová. Então, por essa razão, o homem ainda sofre. Porque Satanás continua tentando o homem, acusando Deus de estar fazendo essas coisas, tudo que o homem está sofrendo. Então, veja o que aconteceu. E preste atenção nos acontecimentos e o que Deus diz a você. O que Deus diz para você não está na igreja, mas está na Bíblia. Então, procure saber o que Deus quer de você, mas não na igreja, e sim na Bíblia. Muito obrigado.